Spark e a princesa da cidade, Esfera num recanto do cosmos, onde a engenharia dançava com sonhos, as cidades não se arrastavam pelo solo, mas flutuavam no vácuo como constelações de metal, vidro e pura energia. A mais majestosa de todas era a cidade Esfera, uma obra-prima de geometria perfeita que orbitava um sol artificial, o Astralion. Suas ruas e torres curvavam-se em harmoniosos fluxos, tanto na superfície externa quanto no interior oco. Lá, a gravidade era uma cortesia da tecnologia, e os cidadãos caminhavam por todas as faces da esfera, sem um norte ou sul absolutos, vivendo sob a luz eterna do Astralion. No coração geodésico da esfera, suspenso no centro exato da cavidade interna, ficava o Palácio Cristalino. Lá vivia a princesa Elara, a guardiã do núcleo. Este não era um simples reator, mas uma esfera menor e viva que pulsava com energia pura. Uma sinfonia de força que mantinha a cidade flutuando, respirando e iluminada. Elara era única. Seus cabelos eram tecidos com fios de luz estelar, e seus olhos guardavam o mapa vivo da galáxia, pontos de luz que se moviam lentamente em suas íris. No entanto, ela era uma prisioneira dourada, sufocada por conselheiros temerosos, liderados pelo austero chanceler Morlan, que a proibiam de conhecer os cantos mais distantes de seu próprio reino, sob o pretexto de proteger a fragilidade do núcleo. Nos confins do setor de manutenção, onde a luz do Astralion era fraca e o zumbido das máquinas era a trilha sonora constante, vivia Spark. Ele não era de linhagem nobre. Spark era um Lusídio, um jovem marcado por uma condição rara que fazia de sua mão direita um farol. Ela emanava uma luz suave e quente, capaz de comunicar-se, ativar e reparar qualquer tecnologia considerada obsoleta ou danificada, enquanto os cidadãos da superfície utilizavam interfaces holográficas e controle por gestos. Spark conversava com a cidade através do toque, ouvindo sussurros em meio à ferrugem. Por seu dom ser considerado estranho e arcaico, ele era uma sombra, um fantasma tolerado, mas nunca aceito. Seu reino era o Subdomo, uma catedral de máquinas antigas, túneis de serviço labirínticos e memórias tecnológicas descartadas. A queda começou com um sussurro, uma escuridão silenciosa, batizada de eco, começou a consumir a cidade Esfera. Não era um vazio, mas uma presença ativa, feita de sombras que se moviam e de um silêncio que engolia o som. O eco se alimentava não apenas de energia, mas de memórias, de emoções, de histórias. Ele nascera dos segredos inconfessáveis do conselho, dos medos reprimidos dos cidadãos e da solidão de uma cidade que se vendava para sua própria perfeição. Era um parasita emocional que cresceu nas frestas daquela utopia. Sob o custódio de Elara, o núcleo começou a fraquejar. As luzes da cidade piscavam em ritmo de agonia. Praças flutuantes perdiam a gravidade por instantes, lançando pessoas e objetos em um caos silencioso, e um pânico frio se instalou nos corações. O chanceler Morlan, em sua arrogância cega, decretou a solução final: isolar o Palácio Cristalino e drenar a energia dos setores externos para realimentar o núcleo. Isso significaria condenar o Subdomo e todas as regiões periféricas à escuridão eterna e ao frio do vácuo. Elara, sentindo uma pontada de angústia no próprio núcleo, sabia que isso era uma heresia. A cidade era um organismo único. Sacrificar uma parte era matar todo o corpo. Numa noite artificial, ela desafiou o conselho
difícil. Usando seu conhecimento sobre os dutos de energia que irradiavam do palácio, ela se esgueirou por condutos de ventilação, descendo até os territórios proibidos do subdomo. Foi lá, entre o suspiro moribundo de geradores centenários, que ela encontrou Spark. Ele estava ajoelhado diante de um painel de controle coberto de ferrugem, sua mão direita brilhando com intensidade desesperada, tentando extrair uma centelha de vida da máquina morta. Você é a princesa Sushuru Spark. Seus olhos comuns ofuscados, não apenas pela beleza etérea dela, mas pela impossibilidade de sua presença naquele lugar de sombras. E você é a luz que eu sentia latejar no escuro, respondeu Elara. Seus olhos galáxia fixos na mão luminosa de Spark, como se visse uma estrela gêmea. Os conselheiros disseram que o subdomo era um cadáver, mas eu sentia uma pulsação, uma resistência. O eco, ele não consome sua luz. Pela primeira vez, Spark não sentiu vergonha de seu dom. A fé de Elara era um catalisador. Juntos, forjaram um plano improvável. Elara era a cartógrafa da energia vital, a intérprete do núcleo. Spark era o linguista das máquinas esquecidas, o arquiteto dos caminhos ocultos. Sua jornada os levou através das veias enfermas da esfera. Atravessaram os cânions de dados, onde informações perdidas e memórias públicas zumbiam como espectros, mostrando flashes de uma época mais vibrante. Enfrentaram os coletores, drones de manutenção, que, corrompidos pelo eco, agora caçavam qualquer fonte de energia, movendo-se com a precisão assustadora de predadores. Em um momento de desespero dentro da câmara de antigravidade, descalibrada onde eles flutuavam em um mar de detritos, Spark usou sua luz para reiniciar os emissores de gravidade, criando um caminho instável de plataformas flutuantes, enquanto Elara os guiava, sentindo as correntes de energia como um farol interior. Foi na Biblioteca de Silício, um arquivo de memórias cristalizadas, que eles encontraram a verdadeira origem do eco. Através de registros ocultos, descobriram que o eco não era um invasor externo, era a sombra emocional da cidade. Um ente formado pela desconexão deliberada entre o brilho arrogante do centro e a escuridão negligenciada das bordas. Era a solidão, o medo e a tristeza de um povo que era forçado a ser perfeito, materializados em uma entidade faminta. A cidade-esfera estava morrendo por negar sua própria sombra. A batalha final, portanto, não poderia ser de destruição. Tinha que ser de cura. O cenário foi o Poço de Memórias, o santuário central, onde todas as experiências alegres e tristes da cidade eram armazenadas em forma de luz pura. Lá, o eco era um leviatã, uma tempestade de escuridão e lamentos que se alimentava dos registros mais dolorosos. Spark, canalizando toda a sua essência, não apontou sua luz como uma arma. Ele a projetou como uma tela, um cinema de alma. Sua mão brilhou com uma intensidade jamais vista, iluminando não para cegar, mas para revelar. Ele mostrou ao eco os momentos esquecidos de felicidade. O riso de uma criança no subdomo, a coragem de um operário consertando um duto vital, o primeiro amor sob as luzes neon, a centelha de criatividade que deu origem à própria esfera. Ele mostrou que a luz não era só do palácio, ela estava em toda parte, teimosa e resistente. E Elara, com lágrimas que pareciam conectar estrelas caindo por seu rosto, fez o que a liderança jamais tivera coragem de fazer. Ela caminhou até o coração da tempestade e abriu os braços.
ela não rejeitou a sombra, ela a aceitou. Nós te negamos, te escondemos, te tememos, sussurrou ela, sua voz ecoando no silêncio do eco. Mas você é parte de nós. Nossa tristeza, nosso medo, nossa imperfeição. Você também pertence a esta cidade. Você é bem-vindo. A escuridão não explodiu. Ela se dissolveu em um suspiro de alívio, um reconhecimento final. A energia do eco, agora pacificada e integrada, fluiu suavemente em direção ao núcleo. E este, ao receber sua própria sombra aceita, não apenas se restaurou, mas transcendeu, brilhou com uma nova luz, mais quente, mais profunda, mais real. Uma luz que não negava a escuridão, mas a usava para criar contraste, profundidade e beleza. A cidade esfera renasceu, não como uma esfera perfeita, mas como um mundo completo. Spark, o rejeitado, foi aclamado como o guardião da luz, um novo cargo criado para zelar pelo equilíbrio entre brilho e sombra em todos os setores. Elara, a princesa que desceu do trono Tornusse, uma governante sábia e querida, cujos pés pisavam tanto nos salões de cristal quanto nos pisos de aço do subdomo, ouvindo todas as vozes de seu reino. E a cidade esfera, unida pela coragem de um jovem diferente e pela compaixão de uma princesa, que entendeu que governar é servir. Aprendeu a maior de todas as lições. A verdadeira perfeição não é a ausência de escuridão, mas a coragem de iluminá-la e aceitá-la, descobrindo que, no fim, ambas são faces da mesma moeda cósmica. E então, aventureiros da imaginação, se você embarcou nessa jornada por mundos flutuantes e sentiu a centelha de coragem de Spark e a sabedoria de Elara, junte-se à nossa guilda. Inscreva-se no canal